Olá pessoal, hoje vamos ver os hidrocarbonetos. Primeiro vamos entender o porquê desse nome hidrocarbonetos. Hidro vem de hidrogênio e carboneto vem de carbono. Todos os hidrocarbonetos na sua molécula só tem carbono e hidrogênio. Uma coisa importante que você deve saber são as ligações dos hidrocarbonetos, o limite para cada um dos tipos de átomo. No caso do carbono, se olhar na tabela periódica, seu número atômico é o 6. Isso significa que ele tem 6 elétrons nas suas eletrosferas. Se prestarmos atenção nesse detalhe aqui embaixo, ele tem duas camadas de eletrosfera, camada 1 e 2. Na camada 2, vemos que ele tem um total de 4 elétrons. Tem 2 no subnível S e 2 na P, que somados dá 4. Só que para ele atingir a estabilidade, ele precisa de mais 4, fechar os 8. Portanto, ele precisa fazer um total de 4 ligações covalentes para alcançar a estabilidade. Já no caso do hidrogênio, o seu número atômico é 1. Significa então que ele só tem um elétron na sua eletrosfera. Sua eletrosfera, que é o nível 1, só suporta 2 elétrons no máximo. Ele já tem 1, então ele precisa de mais 1. Assim sendo, o átomo de hidrogênio precisa de mais um elétron para poder adquirir a estabilidade. Então ele só pode fazer até uma ligação, somente. Os tipos de cadeias. Cadeia que a gente fala é a cadeia carbônica principal, que é onde está concentrada a maior parte dos carbonos formando uma linha. Aqui a gente pode ver destacado em verde 2 carbonos. Eles formam a cadeia carbônica principal dessa molécula, que pode ser representada dessa forma, mostrando todos os átomos envolvidos em suas ligações, ou só por essa linha. A gente diz que ela é não ramificada porque a cadeia carbônica principal não tem outros carbonos saindo dela. Até porque nesse caso aqui nem tem como, porque a molécula é muito pequena. Agora um exemplo de cadeia carbônica ramificada. Temos aqui a cadeia carbônica principal, destacada em verde, e temos um carbono fora dessa cadeia carbônica principal. Como a cadeia carbônica principal tem que ser representada na forma de uma linha, e ele não dá para ficar junto dentro dessa linha, ele é considerado uma ramificação. É só pensar numa raiz. A cadeia carbônica é uma raiz principal, a maior raiz, e a ramificação são as raízes secundárias, que são raízes menores. Ele pode tanto ser representado dessa forma aqui, como também por essas 3 linhas dessa forma. Também tem as cadeias alicíclicas, que formam um anel, mas eu não disse que a cadeia carbônica principal tem que formar uma linha, mas o anel ainda é uma linha, só que é uma linha em que as pontas se tocam. Em cada um desses vértices tem um carbono ligado a alguns hidrogênios. Você vê aqui 2 linhas, significa que tem uma ligação dupla aqui. E essas que só tem uma linha é uma ligação simples entre os carbonos da cadeia carbônica principal. Essa cadeia aqui que está sendo representada não tem ramificação, mas pode haver casos em que pode haver uma ramificação aqui, linhas saindo de algum desses vértices. Outro tipo de cadeia é a do tipo aromático, que é representada de uma dessas 2 formas aqui. A diferença delas para as alicíclicas, ela tem ligações duplas se alternando. Veja aqui que tem uma ligação dupla, aqui tem uma simples, dupla, simples, dupla, simples. Já nas alicíclicas não temos essa alternância, pode ter ligações duplas aqui, uma tripla aqui, só simples, é um negócio bastante desorganizado. E mais uma vez, cada um desses vértices tem um carbono ligado a alguns hidrogênios, e ela também pode ser ramificada com algumas linhas, em alguns casos, saindo daqui. Os grupos alquilas são as ramificações, e elas têm nomes. Vamos pegar um exemplo, temos essa molécula aqui, e essa é a cadeia carbônica principal, com 3 carbonos. A ramificação é essa, com 1 carbono. Essa ramificação com 1 carbono ligado a 3 hidrogênios é chamada de metil ou metila. Outro exemplo, aqui a gente só tem a ramificação, né? É chamado de propil ou propila. Também temos o butil ou butila, pentil ou pentila e vários outros. Veja que todos terminam em il ou ila. A nomenclatura do hidrocarboneto, da molécula inteira, não só da ramificação. Como você tem que fazer? Primeiro, identificar a cadeia carbônica principal, que já expliquei. Contar o número de átomos de carbono na cadeia carbônica principal. E ficar atento à presença de ligações duplas e ou triplas na cadeia carbônica principal. Isso é importante porque as ligações duplas e triplas elas têm que estar obrigatoriamente dentro da cadeia carbônica principal, não pode estar nas ramificações. A cadeia carbônica principal tem que concentrar a maior quantidade de carbonos possível, então as ramificações têm que ser as menores possíveis. E se tratando das cadeias carbônicas abertas, esta tabela determina qual vai ser o nome das moléculas. Essa parte roxa ela só vai ser considerada se a cadeia carbônica principal tiver ramificações. Mas supondo que tenha, como é que tu vai fazer? No nome, comece colocando o nome da ramificação e sua posição.
Nessa ramificação você vai contar a quantidade de carbonos que ela tem. Se ela tiver um carbono, o prefixo é met. 2, et. 3, prop. 4, but, e assim vai sucessivamente. Esse negócio de posição é a posição que a ramificação está na cadeia carbônica principal. Então primeiro você coloca a posição, que é um número. Se houver mais de uma ramificação, você bota separado por vírgula, se for o mesmo tipo de ramificação. Se for ramificação diferente, você bota posição, nome da ramificação, posição da outra ramificação e o nome dela. E todas as ramificações, depois do prefixo, recebe o sufixo -il. Terminou de dar o nome da ramificação, agora vai na cadeia carbônica principal. E de novo você conta quantos carbonos tem agora na cadeia carbônica principal. 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex e assim vai. A respeito do tipo de ligação, isso aí são ligações que tem entre os carbonos da cadeia carbônica principal, que pode ser simples, aí recebe o infixo an, pode ser dupla, aí vai ser en, e pode ser tripla, que é in, e tem que dizer a posição, qual carbono que ela está. Uma coisa importante nas posições, tanto na cadeia carbônica principal quanto na ramificação, você vai fazer a numeração dos carbonos de modo que o número da posição seja o menor possível. No caso das cadeias carbônicas abertas, como são uma linha, tem dois sentidos possíveis que você pode fazer, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E se tiver mais de uma ligação dupla ou uma ligação dupla e uma tripla na cadeia carbônica principal, vai ter que dar a posição de cada uma delas. No caso das ligações simples, não precisa marcar a posição. Por fim, o nome recebe o O, que é o identificador dos hidrocarbonetos, o grupo funcional deles na química orgânica. Vamos ver alguns exemplos de nomenclatura de cadeias carbônicas abertas, acíclicas ou alifáticas. Acíclicas significa não cíclicas, ou seja, que não formam anéis. E alifáticas é um termo que utilizam para se referir aos hidrocarbonetos mais simples, que são os de cadeia carbônica aberta. Temos aqui o 3-metil-but-1-ino. Temos uma ramificação metil no carbono 3. Aí você pergunta, por que não é o carbono 2? Não disse que era para ser o menor número? Poderia começar desse carbono e aqui seria o 2. 2. Porque temos uma ligação tripla na cadeia carbônica principal. Ela tem preferência em receber um menor número para a sua posição. Assim sendo, vamos começar desse lado. 1, 2, 3. Então o metil fica no carbono 3. Met porque a ramificação só tem um carbono. E il porque é uma ramificação. But porque a cadeia carbônica tem 4 carbonos. Aí um que é da posição da ligação tripla, indicado aqui pelo in, e o O que é o de hidrocarboneto. Outro exemplo, o etano. Aqui nós não temos ramificações, então não há identificação. E não temos ligação dupla. E mesmo que tivesse, não faria sentido indicar a posição no caso. Et porque tem 2 carbonos na cadeia carbônica principal. An porque só temos ligação simples aqui. E O de hidrocarboneto. Se no lugar dessa ligação simples fosse uma dupla, seria eteno. Tiramos um en aqui. E se fosse tripla, etino. Mais uma. But2-eno. Não temos ramificações aqui. But porque tem 4 carbonos na cadeia carbônica principal. En porque temos uma ligação dupla que está na posição 2. Mas pouco importa aqui se começarmos de um lado como do outro. Vai cair no 2 do mesmo jeito. E O de hidrocarboneto. Mais um exemplo bem maior. Aqui nós temos a cadeia carbônica principal e aqui a ramificação. Pode parecer que esses 2 carbonos aqui poderiam formar a cadeia carbônica principal, já que a quantidade de carbonos é igual aqui também. Porém, aqui nós temos uma ligação dupla e aqui nós não temos nenhuma ligação dupla ou tripla. A ligação dupla tem que estar numa cadeia carbônica principal. Agora, esse daqui poderia trocar de posição com esse. Vamos ao nome. A ramificação contém 2 carbonos, então prefixo et. E o il porque são ramificação. Ele está localizado no carbono 3, que mais uma vez, tanto faz se começar a contar daqui como daqui, vai ser o 3. Pent porque a cadeia carbônica principal tem 5 carbonos, aí tem um en por causa da ligação dupla e um para indicar a posição dessa ligação dupla, que a gente começa a contar daqui. Se pudesse contar daqui, a sua posição seria 4, mas temos que colocar o menor número para a posição dela. E o O por causa do hidrocarboneto, outra ainda maior. A cadeia carbônica principal é indicada pelos carbonos verdes, que tem um total de 7 carbonos, por isso que é HEP. Porque só tem ligações simples, O porque é hidrocarboneto. Agora vejamos as ramificações. Cada uma tem um carbono, então é o grupo metil, que aparece em quais posições? Se contarmos a partir daqui, 1, 2, 3, 4, 5.
posições 3 e 5. Então isso indica, por ter dois números, que tem dois grupos metil ligados à cadeia carbônica principal. Um no carbono 3 da cadeia carbônica principal e outro no carbono 5. Agora vejamos exemplo de cadeias cíclicas. Ciclo hexeno. Por ser cíclica, começa com esse nome ciclo, de cíclica, que é relacionado ao anel. Hex, porque tem 6 carbonos. Lembre que eu falei antes que cada vértice desse tem um carbono. En, porque temos uma ligação dupla aqui, não há necessidade de indicar a sua posição. E O, porque é hidrocarboneto. Mostrando os átomos e as ligações do ciclo hexeno, ele é assim. Os carbonos que eu falei, um em cada vértice, cada um ligado a 2 hidrogênios, menos os que estão na ligação dupla. E aqui outra forma mais enxuta de representá-lo. Mais um exemplo, ciclo pentano. O ciclo que eu falei para ter formado um anel. Pente, porque são 5 carbonos, veja que tem 5 vértices, cada um tem um carbono. An, porque só temos ligações simples aqui, cada lado só tem uma linha. Mais um exemplo, 3-metil ciclobutino. Metil, porque essa linha aqui significa que tem a ramificação, metil ligado a ele. Lembre logo no começo que cada traço desse é uma ligação com o carbono. Se ele tivesse mais uma quebra aqui, seria um etil, porque teria um total de 2 carbonos, mas só tem um traço, então é metil. Mas por que aqui apareceu a posição 3? Porque nesse caso nós temos uma ligação tripla nessa cadeia, que é representada por esses 3 traços. E por conta dessa ligação tripla, tem que fazer a contagem para que ela fique com a menor posição. Só que ela não precisa ser indicada, porque tem que fazer a numeração dos carbonos principais para que ela receba a menor posição. Mas a posição sempre vai ser 1. Nem por isso que ela não é indicada no nome. Se a posição dela é 1, vai começar a contagem daqui. 1, 2, 3. E não daqui. Porque daqui a contagem iria para esse lado. 1, 2, 3, 4. E o metil ficaria no carbono 4. Mas a gente tem que reduzir o número da posição dele. Então a contagem não pode começar daqui. Porque se começar daqui, seguindo no sentido anti-horário, para o grupo metil ficar no carbono 2, a ligação tripla ficaria no carbono 4, mas ela pode ficar no carbono 1, para a gente reduzir essa posição, se a gente começar a contar a partir daqui, e no sentido anti-horário. Dessa forma, o metil fica no carbono 3. Ciclo, porque é um anel. But, porque tem 4 carbonos na cadeia carbônica principal, nesses vértices. In, por causa da ligação tripla. E O, porque é um hidrocarboneto. Mais um exemplo. A gente vê aqui um caso de uma ramificação formada por 2 traços. Esse aqui é o etil. Como dentro do anel não temos ligações duplas e triplas, não precisamos indicar a posição do etil nessa cadeia carbônica principal, porque automaticamente ele vai ficar na posição 1. Ciclo, porque é uma cadeia cíclica. Pro, porque tem 3 carbonos na cadeia carbônica principal. An, porque só tem ligações simples entre esses carbonos da cadeia carbônica principal. E O, porque é um hidrocarboneto. Agora os aromáticos. Começando pelo mais simples deles, que é o benzeno, temos aqui as 4 formas de representá-lo. Um hexágono com um círculo dentro, um hexágono com traços alternados indicando as ligações duplas, a molécula mostrando todas as ligações e os átomos envolvidos, e a molécula mais enxuta. Esse é o aromático mais simples, mas existem outros, que é uma combinação, vamos dizer assim, de moléculas de benzeno, como por exemplo o naftaleno, o fenantreno e muitos outros. Temos um aqui com ramificação, que é o estireno. Veja que na ramificação dele temos uma ligação dupla, que é bem comum. O metilbenzeno ou tolueno, porque tem uma ramificação metil aqui. Perceba que os aromáticos, mesmo sendo cadeias cíclicas, não aparece o prefixo ciclo, mas todos terminam com eno. Mais um exemplo, 1,2 de metilbenzeno. Veja que aqui a gente tem uma diferença da nomenclatura utilizada anteriormente. O metil, que aparece 2 vezes aqui no benzeno, ele usou o prefixo di para indicar que aparece 2 vezes, quando antes bastava indicar as posições. Também estão aqui, 1 e 2. Mas algumas pessoas preferem utilizar esse prefixo di. Mas se fosse seguir a nomenclatura usual, não precisaria aparecer. Somente as posições do metil nos carbonos principais seria suficiente. Se um metil está no carbono 1, o outro na posição 2. Ele também recebe outro nome, orto de metilbenzeno, que é uma nomenclatura inventada nos séculos passados. Orto você já deve ter visto ser utilizado para se referir na palavra ortogonal, quando se refere a ângulos retos. Se você pegar essas 2 ramificações do jeito que elas estão aqui, você pode cruzá-las fazendo com que forme um triângulo e um retângulo, que tem
um ângulo reto. E também pode chamar O de metilbenzeno. O O é o orto, só com uma forma reduzida. Próximo é o 1,3 de metilbenzeno. Mais uma vez, duas ramificações metil, por isso o prefixo di, que estão localizados nos carbonos 1 e 3 da cadeia carbônica principal. Ele também é chamado de metadimetilbenzeno. Meta se refere a metade, porque você pode imaginar uma linha partindo em duas partes iguais. E também é chamado de M-dimetilbenzeno. O M é o meta de uma forma contraída. E também temos 1,4 de metilbenzeno. 2 de metil localizados no carbono 1 e 4, ou seja, estão em extremidades opostas. Ele também é chamado de para-dimetilbenzeno. O para é porque eles estão perfeitamente emparelhados. E para finalizar, nós temos um 1-etil 4-metilbenzeno. São duas ramificações, entretanto de tipos diferentes. Uma é um etil e a outra um metil. O etil vai ficar no carbono 1 e o metil vai ficar com carbono 4, porque a contagem da cadeia carbônica principal vai começar do carbono ligado à ramificação do etil, porque ele tem maior quantidade de carbonos, então ele tem peso maior. Assim sendo, se a contagem começar dele, não importa se for no sentido horário ou anti-horário, o metil vai ficar no carbono 4. Essa molécula também pode se chamar de para-etil-metilbenzeno, porque as ramificações estão em extremidades opostas, perfeitamente emparelhadas. Alternativamente, também pode chamar p-etil-metilbenzeno. E para finalizar, algumas características químicas importantes dos hidrocarbonetos para você que vai manipulá-los. Os hidrocarbonetos, a maioria é inflamável, especialmente de cadeia carbônica pequena. Inflamável significa que eles pegam fogo facilmente. Tem que ser manipulado de forma afastados de chamas e faíscas de qualquer tipo. Podem ser apresentados nos três estados físicos em temperatura e pressão ambiente, isto é, você encontra eles tanto na forma gasosa quanto líquida ou sólida na temperatura ambiente mesmo, né? Muitos são combustíveis, especialmente de cadeia carbônica pequena. Combustível que serve para poder queimar. Combustível se refere mais aos sólidos, inflamável se refere mais aos líquidos. Apolares, portanto, não se dissolvem bem em água, porque os hidrocarbonetos, muitos deles têm características oleosas, então eles não se misturam com a água, a não ser que você use um detergente ou outro solvente. E muitos são tóxicos e até cancerígenos se inalados, ingeridos ou em contato com a pele. Não são todos, mas muitos hidrocarbonetos são bastante perigosos se manipulados sem o uso de EPIs. Luvas, máscaras, jaleco, avental, óculos de proteção. Então cuidado, sempre leia os rótulos, as FIS, que são as FIS de Informações de Segurança Química.